Pedro diz: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus já estava intercedendo por Pedro, orando por Pedro. Olha a preocupação de Jesus, olha a preocupação. Satanás pediu você, meu irmão, minha irmã. Satanás pediu você, ele quer te passar na peneira. Ele quer me passar na peneira. Ele quer ver se eu e você somos grão de verdade ou aquela poeira de palha que escoa pela peneira abaixo. Jesus tinha avisado Pedro. Você já teve aquela sensação de impotência diante de uma situação que você aconselhou da melhor forma e a pessoa não fez nada daquilo que você pediu? Há muitas pessoas que vêm no meu gabinete, pedem conselhos, eu dou conselhos, quando eles saem, fazem tudo diferente. Dá uma tristeza, uma angústia. É mais ou menos aquele pai que olha para o filho e dá bons conselhos, e diz para o filho: filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso, filho. Mas o filho vai e faz tudo o contrário. E depois ele vem: pai, eu errei. Pois é, filho, o pai te falou, o pai te avisou. Jesus tinha aconselhado Pedro, mas Pedro errou. Eu lembro de uma certa vez de um jovem que queria ir no retiro conosco. Eu não era pastor ainda, e eu lembro que eu fui até a casa dele e pedi para o pai dele. E chegando lá, eu lembro que o pai dele disse assim: filho, vai no retiro, mas eu espero que você dê bons testemunhos. Chegando no retiro, ele incomodou. Nada demais, mas acabou incomodando, passou um pouquinho da média. Mas ela era um guri, era um menino. Eu lembro que a diretoria, a liderança, disse o seguinte: põe no carro e leva para casa de volta. Meu coração cortou, mas existia uma ordem. E eu lembro que eu fui no carro com ele. E quando nós chegamos na frente da casa dele, que o pai dele veio, o que aconteceu? Aconteceu isso. Uma conversa bem rasa, para não ir no profundo. O pai abriu as mãos e deu assim. Eu fiquei ruim, até hoje quando eu falo eu fico ruim. Aquele pai não conseguiu controlar as suas emoções. Aquele pai não conseguiu controlar a decepção. Aquele pai não conseguiu de fato controlar a raiva, a fúria, e simplesmente ele colocou para fora aquilo que estava no seu interior. Pegou ele e jogou para dentro. Uma tristeza. Meu coração ficou partido. O retiro continuou, mas confesso dizer para os irmãos que aquele ano foi muito difícil, inclusive para o meu amigo. Na maioria das vezes, o olhar da raiva, da fúria, vem sobre nós e nós cometemos erros. Eu já cometi erros com meu filho. Não tem muito tempo, eu errei. Eu fui fazer um casamento, eu esqueci a Bíblia em casa. E quando chegou no momento do casamento, eu precisava da Bíblia
fazia parte da cerimônia. E quem me conhece sabe, eu sou muito detalhista. Quando eu projeto algo, tem que acontecer exatamente como foi projetado. Se uma coisinha sair da programação, isso já me gera um certo incômodo. Liguei para casa, ninguém me atendeu. Consegui resolver com a minha nora. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto no João Pedro. Eu estava furioso. E eu não consegui controlar a minha raiva. E eu errei. E eu olhei para o meu filho e eu disse: o pai está decepcionado com você. Porque você vendo a Bíblia, você poderia ter levado para o pai. Ele tentou se explicar, mas eu não queria compreender. Muitas vezes o nosso orgulho nos domina e nós perdemos a razão. E eu lembro que ele olhou bem nos meus olhos e lacrimejou. Ele foi para o quarto dele e Michele chegou para mim e disse assim: você errou, Júnior. Como que eu errei? A Bíblia estava em cima da mesa. Como que o meu filho, eu não ensinei ele dessa forma? Como que ele vê a Bíblia, Michele, e ele não leva para mim? Eu estava precisando da Bíblia. Ô Júnior, o João Pedro não viu a Bíblia em cima da mesa. Como que não? Ele não viu. Quem viu a Bíblia foi eu. O João Pedro estava tomando banho. Aí eu disse para ela: mas quando eu entrei, ele entrou comigo e ele viu que eu estava com algo na mão, que era a Bíblia. Então ele sabia que eu estava levando uma Bíblia para o casamento. Ela disse: tudo bem. Ele sabia, mas ele não viu você sair sem ela. Ainda no meio daquela situação, eu queria encontrar uma razão para justificar o meu erro. É exatamente dessa forma que nós agimos carnalmente e erramos em várias áreas da nossa vida. E quando caiu a ficha do meu erro, eu fui no quarto, abri a porta, ele estava chorando, eu também comecei a chorar, e eu olhei para ele e disse assim: filho, o pai te pede perdão. E a gente se abraçou, porque nós somos unha e carne. Eu sou apaixonado por ele, ele também é por mim, né, filha? É a coisa mais querida do mundo que o pai tem, é ele e a minha menina. Isabela, o que você está fazendo do lado de lá, Isabela? Bom, está rodeada de meninas, estão abençoadas. Os meninos estão bem longe, né? E sabe que eu fiquei uma semana ruim com aquilo, porque eu agi no impulso. Quando você age no impulso, você erra, você julga, você condena, você sentencia. Foi exatamente isso que eu fiz. Mas quando você olha para a vida de Jesus, ele consegue conter as suas emoções, ele consegue dominar, ele consegue realmente ter um olhar diferente. É certo que Jesus não suporta o mal, não suporta os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Certamente tudo isso aborrece ele. Mas meio em meio às nossas fraquezas, Jesus ele olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, e diz para todos nós: eu vou te dar uma nova oportunidade, eu vou te dar uma nova chance, eu vou acertar a sua vida, eu vou agir para que você se fortaleça a cada dia. Hoje Jesus ele olha para você e ele te dá uma nova chance. Mesmo que as circunstâncias sejam ruins, mesmo que o cenário seja terrível, mesmo que você cometeu erros, como eu cometi com meu filho, Jesus ele te dá uma nova chance. Jesus ele reconhece as suas fraquezas, os seus erros,
mas você precisa expor, você precisa colocar para fora. Você não pode ser aquele religioso, não, eu não tenho pecado, eu não tenho erro, eu não falho. A religiosidade, ela paralisa a vida de um ser humano. A religiosidade faz com que você não desfrute daquilo que realmente Jesus conquistou na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então é nele que nós aprendemos, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós somos curados, restaurados, purificados, santificados. Foi para isto que você veio aqui nessa noite. Talvez você está vivendo dias difíceis, talvez você está passando por um momento tão difícil, talvez você não errou, mas erraram com você, ou talvez você está vivendo uma circunstância tão difícil, que você não consegue olhar ao seu redor, nada que sustente a sua fé, nada que te alimente, nada que você possa realmente visualizar com os olhos físicos e ver uma saída. Eu quero dizer para você que o olhar de Jesus está sobre você, mesmo nessa situação contrária, mesmo nos seus erros. O olhar de Jesus, Ele nunca te deixou. Mesmo em meio a uma doença, o olhar de Jesus está sobre você. Mesmo nesse cenário de escassez, o olhar de Jesus está sobre a sua vida. O olhar de Jesus está sobre a sua família. O olhar de Jesus está sobre os seus negócios. O olhar de Jesus está sobre os seus amigos. Jesus lhe dá uma nova oportunidade hoje para você reconstruir a sua família. Em Hebreus 11:7 diz que Noé, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Eu profetizo sobre a sua vida estratégias para salvar o teu casamento, estratégias para realmente renovar o seu amor, estratégia para você não perder o melhor, aquilo que Deus te presenteou, aquilo que Deus te deu. Não permita o diabo roubar, não abaixe a cabeça, não desista da sua família, não desista do seu cônjuge, não desista dos seus filhos, não desista. Jesus nessa noite lhe dá uma oportunidade para você sair daqui e reconstruir a sua família. Jesus lhe dá uma nova oportunidade para você reconstruir seus relacionamentos quebrados. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sabe qual é a maneira de você terminar a vida sozinho? É nunca pedir perdão. É nunca pedir perdão. Dessa maneira você vai terminar sozinho a sua história. Peça perdão, reconheça os seus erros. Eu não tenho vergonha nenhuma de reconhecer os meus erros, as minhas falhas, de pedir perdão, seja para minha família ou para você, porque todos nós estamos em uma guerra, e mesmo diante das nossas fraquezas, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta. O que não podemos é simplesmente continuar no erro. O que não podemos é realmente deixar o orgulho dominar os nossos corações, a ponto de ficarmos endurecidos. O perdão, ele abre portas para inúmeros sentimentos. E nessa noite o Senhor está realmente te dando uma oportunidade para você realmente reconstruir os seus relacionamentos. Talvez você perdeu vários relacionamentos na vida, de amigos, parentes, familiares próximos. Talvez você realmente rompeu por conta de uma ferida que foi gerada, por conta de uma palavra que veio sobre você.
se você tiver o mesmo olhar de Jesus nessa noite, você não vai se igualar ao nível da pessoa que te feriu, que está realmente sob uma influência do inimigo, mas você vai ser realmente alguém que vai sobressair. Você não vai dar lugar a ressentimentos, muito pelo contrário, quando alguém te feriu, você talvez deixou aquilo entrar no coração e hoje está realmente te fazendo mal. Ah, pastor, mas falaram mal de mim. Mas você tem a escolha de agir de forma diferente. Pastor, mas me fizeram mal, me traíram, me roubaram. Ei, nessa noite Deus tem uma palavra para você. Tem pessoas aqui que vão ter que liberar pessoas que te devem. Se você sente paz essa noite, faça. Libere essa pessoa, liga para ela amanhã. Eu quero liberar a dívida que você tem comigo. Eu não quero estar presa. Ah, mas é meu direito, pastor, tudo bem. Mas você não tem noção. Se Deus está falando com você, faça. Se isso te traz paz no coração para fazer, faça. Porque você vai abrir no mundo espiritual legalidade para Deus derramar sobre você bênçãos sem medidas, e você vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou. Essa palavra não é para todos, de perdoar dívidas, mas é para aqueles que estão presos e que isso está te causando mal.